Olá, esse é o vídeo de fechamento da matéria de LIP do curso de Ciência da Computação da PUC Minas. Meu nome é Roberto e hoje eu vou estar mostrando a minha jornada no curso de Ciência da Computação através da matéria de LIP. Então, vamos começar mostrando em si os projetos realizados na matéria de LIP ao longo do semestre. Começar pelo primeiro, o exercício do semáforo. O exercício do semáforo é esse que passou por duas ou três partes em questão de melhoramento. Então, começamos com um semáforo mais básico, onde só tínhamos os LEDs principais representando os indicadores, como o LED verde, amarelo e vermelho, e o código ele servia para trabalhar o nosso pensamento em relação a um laço de repetição, que a gente teria que fazer com que aquela sequência de cores, de como é feita na vida real, ela fosse aplicada para que o que está sendo feito aqui no Tinkercad, que é muito interessante para você fazer a simulação de um Arduino, para a gente simular como seria um semáforo. Ao longo do tempo, esse projeto ele foi sendo melhorado a partir de outras tarefas e a gente chegou na sua forma final, ou eu diria que melhor, que está entre essas duas formas aqui. Ambas representam quase que a mesma coisa, mas tem diferenças e eu vou explicar agora. Depois da criação do projeto inicial, a gente foi pedido para simular de fato um cruzamento. Como se fosse na situação na vida real. Então aqui a gente tem um semáforo com dois sinais, então, o de cima é em uma rua e a de baixo é o sinal do outro lado daquela rua. E ali ao lado, a gente pode ver que temos o sinal de pedestres, que está atrelado ao sinal de cima. A gente tem também um indicador sonoro, que ele serve para simular o indicador sonoro que existe mesmo de fato na vida real, que quando o sinal abre, o sinal de pedestres ele fica emitindo um som. Esse som ele é bom para a inclusão de pessoas que têm deficiência. Então, a pessoa que tem deficiência visual, ela pode escutar o sinal fazendo o alerta sonoro e ela pode perceber que o sinal está aberto de fato. O sinal de cima, ele vai ligar, o de baixo vai ser o fechado. E esse de pedestres, ele está relacionado ao de cima. Então, quando o de cima estiver ligado, o de pedestres vai estar fechado e o de baixo vai estar fechado também. Assim que ocorrer a troca, o de baixo vai abrir, o de cima vai fechar e o de pedestres vai abrir, emitindo o alerta sonoro para indicar que o sinal foi aberto. Essa é uma variação dessa tarefa. Tem a variação em que foi incrementado um botão. Então, a partir desse botão, quando o sinal de semáforo estiver aberto, ao apertar o botão, ele vai abrir o sinal de pedestres, porque a pessoa que está apertando o botão ela vai pedir para que o sinal seja aberto. E começa, sinal aberto, o de pedestre fechado. Eu aperto o botão, ele pisca amarelo, fecha, abre o de pedestres e começa a tocar o som. Depois do tempo, esse aqui fecha e o do motorista volta. E esse é o projeto de semáforo como um todo. Projeto do Scratch. Scratch, outra plataforma interessante, também programação por blocos, onde aqui a gente teve como objetivo criar um jogo. E o jogo, nesse caso, foi a nossa interpretação do jogo Pong. Aquele jogo famoso, o primeiro jogo criado. Então, o jogo acho que você já conhece, como se fosse um ping-pong mesmo. O objetivo é ou atingir a pontuação de 7, ou quem tiver maior
pontuação no final ganha. Vocês podem ver algumas questões relacionadas à programação de um dos players. Programação da bolinha seria a parte mais complicada. Só um overview, não vou entrar muito em detalhes não. Então, o que a gente pode anotar aqui em relação à bolinha? A bolinha ela vai ter algumas condições que ela precisa realizar. Então, ao bater na borda, ela vai voltar. Ao encostar em uma dessas partes aqui, ela vai contar como o ponto. E ao bater no player, ela também vai ser jogada em um sentido aleatório. Então, se eu der play aqui, a gente vai ver que funciona. Aqui vamos, a bolinha começou e ela bate. E seu objetivo é fazer o ponto no coleguinha e ela acaba fazendo o ponto, tá vendo? Olha lá, vermelho fez um. O azul fez outro. O tempo vai passar. E quem tiver a maior quantidade de pontos vence. E seguindo para o próximo projeto, a gente vai ter um projeto também com programação por blocos, também é da mesma instituição. Então o Meet, Scratch.meet, AppInventor.meet. Então aqui temos o projeto de álcool ou gasolina, que tem como objetivo demonstrar qual é a melhor opção ao abastecer, se é o álcool ou a gasolina. Aqui a gente vai ter campos onde pode ser digitado e os botões para tanto limpar quanto fazer o cálculo em si. Ao digitar o preço do álcool e da gasolina que você quer, você clica em calcular e ele aparece por meio de uma imagem ali embaixo se vale a pena usar o álcool ou a gasolina. O cálculo por trás dessa função é em que se o preço do etanol dividido pelo preço da gasolina for maior que 0,7, o preço da gasolina vai valer a pena. Se o preço do álcool dividido pelo preço da gasolina for menor que 0,7, o preço do álcool vai valer a pena. Então a gente joga os valores e vai receber o resultado. Dando em sequência ao projeto, tivemos uma segunda parte dele, assim como o projeto de Tinkercad em relação ao semáforo, tivemos a melhoria do mesmo. Aqui já foi adicionado uma base de dados que é possível armazenar os valores entre três postos de combustível. Então você pode armazenar os valores do álcool e da gasolina entre três postos e calcular a partir de ou a quantidade de litros que você quer abastecer ou o valor em reais que você quer abastecer, e assim você consegue ver qual é o melhor posto. Então temos as telas, cálculo litros, onde você calcula, você bota a litragem que você quer e em seguida ele te dá o resultado. Preço pelo valor. Aqui é a página inicial. E aqui temos a tabela, onde você vai digitar a questão da base de dados. Você vai preencher a base de dados para ele funcionar. Então aqui tem que vir. Aí após preencher aqui, você vai para a página de cálculo.
Seguindo mais um projeto, voltamos para Scratch, mais uma vez programação por blocos, e temos um projeto de homenagem do Prêmio Turing. O homenageado foi Marvin Minsky. Grandes contribuições para o cenário da computação. O Prêmio Turing pode ser equivalente ao Prêmio Nobel, só que da computação. E esse projeto foi bastante interessante, pois me permitiu conhecer quem foi essa pessoa e os seus feitos. Então, dar a demonstração aqui para vocês de como funciona o projeto. Aqui o demonstrativo do projeto. Então, eu vou começar aqui. Você usa as setas para se locomover entre os vários cards presentes. Então, a imagem, temos uma biografia. Você já pode perceber que temos a aparição de dois novos integrantes aqui, um botão início e uma seta para a esquerda. Seta para a esquerda que me permite voltar. Eu volto na seta direita, passa para a página da frente de novo, tem o botão início, que ele volta para o início. Então, temos biografia, as invenções, e aqui segue esse padrão, uma demonstração de como e o que ele criou. Então, como se fosse uma biografia dele, algumas das criações, livros, os prêmios que ele ganhou, muitos prêmios, e acabou aqui. Em seguida, tivemos a melhoria desse projeto, que é um site na internet, hosteado na internet, onde eu tenho a biografia dele e tem a apresentação do projeto no site funcional. Então ele funciona tranquilamente aqui, como se estivesse no site do Scratch mesmo. Temos a biografia com links para vídeos, entrevistas, notícias. E para o último projeto, aqui foi o meu último projeto do semestre, tirando esse vídeo, que foi a implementação do que a gente aprendeu no Tinkercad para passar isso para a vida real em sala. Então, eu criei esse projeto aqui com vários componentes que possui uma tela LCD, botões, o som de novo. Vocês vão entender a jogada do som, foi muito interessante. Aqui eu já vou direto para a iniciação. Eu vou clicar em iniciar aqui. Aqui vocês podem ver a tela começa em branco, mas é só dar play, aperte o botão e ele vai aparecer a mensagem na tela LCD. Projeto Lip. Vocês vão entender já o porquê do It's Me Mario. Achei bem interessante. Ao apertar o segundo botão, a música do Mario começa a tocar. Então, são coisas bastante diferentes que você pode fazer com programação, não se limitar a criar sites ou softwares, aplicativos. Então, tem coisas práticas como essa. E eu já ia esquecendo de falar, você consegue também apagar a tela mexendo no potenciômetro. Consegue mexer como se fosse no brightness. Então, esse foi o resumo dos projetos em que eu fiz no semestre de LIP. Espero que tenha dado insight em como funciona e em como foi importante e está sendo importante essa matéria para o aprendizado. Tenha uma boa noite. Obrigado.